Meu irmão, minha irmã, mais uma vez estamos unidos para meditar a palavra de Deus, meditar a liturgia do domingo. E hoje, com o tema Os Excluídos, queremos falar um pouco sobre esse Evangelho segundo São Marcos. Marcos, ele vai mostrando quem é Jesus. Ele não se preocupa com as definições abstratas, mas São Marcos apresenta concretamente Jesus agindo no aqui e agora da história. A partir de seus gestos, nós podemos descobrir quem é Jesus. Jesus é aquele que liberta o homem possuído pelo espírito mau. Jesus é aquele que estende a mão à sogra de Pedro e a ajuda a levantar-se. E hoje, no Evangelho desse domingo, nós vemos a atitude de Jesus para com os marginalizados e os excluídos. Na primeira leitura que nós meditamos na liturgia desse domingo, nós vemos a dureza e a severa discriminação que a lei tinha com os leprosos. Na lei de Moisés dizia assim: o leproso andará com vestes rasgadas, cabelos soltos e barba coberta. Viverá isolado, morando fora do acampamento. Ao se encontrar com alguém, deve gritar: sou impuro. O preceito se aplica pela preocupação do contágio. Era uma norma, era um cuidado sanitário. E pelo conceito dos hebreus, que eles viam na lepra um castigo de Deus, uma maldição. O leproso era um castigado de Deus e por isso ele era um excluído da comunidade. Na segunda leitura, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo de 31 ao capítulo 11, versículo 1, Paulo convida a fazer tudo para a glória de Deus. Será que a exclusão faz parte da glória de Deus? No Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 1, versículo de 40 a 45, vemos a atitude de Cristo para com o leproso. Purifica o doente e o reintegra na sua comunidade. Um leproso, contrariando a lei, ele aproxima-se de Jesus e de joelhos ele implora: se queres, Senhor, podes limpar-me, pode curar-me. Jesus então se compadece, ele estende a mão e toca no leproso. E assim ele restitui a saúde, dizendo: eu quero, fica curado. Ao acolher e tocar o leproso, Jesus estava transgredindo a lei dos hebreus, que proibia tocar em pessoas assim. Mas logo em seguida, a cumpre, manda então que esse leproso vá apresentar-se ao sacerdote, a quem cabia a decisão de reconhecer a cura e de reintegrar na comunidade aquele doente, que agora estava curado. Para Cristo, a caridade está acima da lei. Jesus, compadecido, ele cura dos males, o mal da solidão, o mal da lepra e todos os males. E assim ele reintegra o leproso na convivência fraterna. O leproso, ao experimentar o poder salvador de Jesus, ele torna-se um ardoroso testemunha do amor e da bondade de Deus. Meu irmão, minha irmã, Deus não exclui ninguém. Todos são chamados a integrar a família dos filhos de Deus. O leproso não é um marginal, não é um pecador condenado, um homem indigno, mas um filho amado a quem Deus quer oferecer a salvação e a vida. O caminho do leproso deve ser o caminho de todo discípulo. Vir a Jesus, aceitar a própria limitação humana, experimentar a misericórdia e o poder libertador do Senhor e finalmente tornar-se testemunha das grandes obras de Deus na sua vida.
A penitência é o encontro com Jesus, que cura da lepra do pecado e reintroduz na comunidade eclesial. Um grande mal de nossa época é achar que nós não temos pecado. Não somos capazes de reconhecer nossas lepras. Somos incapazes de suplicar de joelhos: Senhor, se queres, pode curar-me. Meus irmãos e minhas irmãs, quais são os leprosos de hoje? Infelizmente, a lepra ainda hoje existe em nossa sociedade e na igreja, porque há muitos excluídos, mantidos fora do acampamento. São aqueles rejeitados como se fossem leprosos, todos os diversos, os que pensam ou agem diferente de nós. E quando alguém se sente um leproso, a quem ele deve se dirigir? Será que poderá contar com o apoio dos cristãos de nossa comunidade? Com a mesma confiança do leproso que procurou Jesus? Meu irmão, minha irmã, Jesus não teve repugnância dos leprosos. Pelo contrário, aproxima-se deles, porque vê neles um filho de Deus. Jesus sentiu compaixão. O que sentimos diante do sofrimento, da injustiça, da miséria de um irmão? Estendemos a mão? Ou apenas lamentamos: coitado, vou só rezar por ele? O encontro com Jesus, meu irmão e minha irmã, transformou totalmente a vida do leproso. Ele não podia esconder a alegria que esse encontro produziu na sua vida e sentiu necessidade de dar testemunho. O nosso encontro com Cristo nesta Eucaristia nos torna capazes de testemunhar no meio de nossos irmãos e irmãs com alegria ou entusiasmo a libertação que Cristo nos trouxe. Quais são os nossos leprosos que excluímos de nosso convívio? Estamos dispostos, a exemplo de Cristo, nos aproximar deles e estender a mão? O Papa Francisco, ele faz uma mensagem para o 32º Dia Mundial do Doente. E ele nos lembra que não é conveniente que o homem esteja só. Fomos criados para estar juntos, não sozinhos. A solidão nos atemoriza. Penso que naqueles que permaneceram só durante toda aquela pandemia da Covid-19. Penso no sofrimento e na solidão dos que estão em guerra sem assistência. Penso na velhice e na doença vivida na solidão e até no abandono. Penso na frase bíblica pronunciada por Deus no início da criação: não é conveniente que o homem esteja só. Necessitamos de proximidade cheia de compaixão e ternura. Viemos ao mundo porque alguém nos acolheu. Somos feitos para o amor. Somos chamados à comunhão e à fraternidade. Olhemos o bom samaritano. Para se aproximar, trata das feridas do irmão. Os doentes, os frágeis, os pobres estão no coração da igreja e devem estar também no centro das nossas solicitudes humanas e cuidados pastorais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E abençoe-vos o Deus onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e permaneça para sempre. Fique em paz e até o nosso próximo encontro, meditando a liturgia dominical.